Jogos Olímpicos chegando no Brasil. E quem está chegando também é o Scratch de Loucos, nosso segundo episódio aqui com o Gabriel Breschi e o Matheus Bundi. Mas acho que a gente pode começar pelas Olimpíadas, que estão chegando aí. Sexta-feira tem festa de abertura, mas amanhã e na quarta-feira, quer dizer, amanhã é quarta, né? Quarta e quinta-feira a gente tem seleção brasileira feminina e seleção brasileira masculina entrando em campo no futebol. E isso me faz lembrar que lá no Facebook a gente perguntou ali o que o pessoal queria que a gente debatesse aqui, e o Fernando Ecker, ele mandou pra gente, né, nesse clima de Olimpíadas e tal, ele nos pergunta quais foram as seleções brasileiras que mais decepcionaram no futebol olímpico. Vale lembrar, parafraseando o Galvão Bueno, que a seleção brasileira não tem medalha de ouro, é o único título que falta, blá, 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 blá. E jogar para vocês, guris. Vocês lembram seleções brasileiras que decepcionaram vocês ou que decepcionaram o país, enfim, porque era uma geração boa, uma ótima geração belga, só que brasileira? Essa questão do fracasso a gente tem que aliar muito à supervalorização das Olimpíadas de uns anos para cá, né? A gente vem de uma geração patética que a gente acaba valorizando uma competição que nunca foi tão valorizada. Traz os caras sub-23, não coloca os guris para jogar. Mas a gente vem de uma tomada de algumas decepções segundo as competições, né? Fazer o quê? É decepção, é decepção. Mas eu ainda acho que há uma grande supervalorização das Olimpíadas nesse caso. Mas acho que dá para destacar principalmente a seleção de 88, em Seul, que perdeu a final para a União Soviética. A seleção de 96, que perdeu a final para a Nigéria. Vamos, Nigéria! Semifinal, perdão. E a seleção de 2004, que sequer foi, né? Ficou pelo caminho e havia uma grande esperança em cima dela. Acho que dá pra gente debater um pouquinho aí. Eu acho que o Vicente tem uma boa lembrança da de 96. E acho que o Vicente pode falar melhor pra gente sobre isso aí. Eu tenho, agora tu falou de 2004, 2004, se eu não me engano, o Brasil jogou um pré-olímpico, logicamente. Eu não lembro se era um pré-olímpico ou se era um pré-olímpico junto com uma competição sub-23, era algo assim. Foi um pré-olímpico sub-23. E o Brasil perdeu o jogo que o Brasil jogava, a classificação, se não me engano, foi contra o Paraguai. Que horrível. Você pensa que é um time ser eliminado do Paraguai em qualquer idade já é ruim. Mas sub-23 era um time brasileiro teoricamente bom. Era um time bom, cara. Pensa nisso, cara. Pro Paraguai. O que alguém com menos de 23 anos faz no Paraguai? Nada. Bem de bomba. É a única coisa que eu consigo pensar. E deve jogar muito videogame porque é mais barato, né? Eu acho. Só para relembrar aqui, olha, os 3 primeiros colocados no pré-olímpico de 2004 foram Argentina, Paraguai e Brasil. Ridículo. Os 2 primeiros iam só, né? Só os 2 primeiros iam. O Brasil perdeu para o Paraguai exatamente nessa lembrança que o Vicente mencionou. Inclusive, aquele ano tinha Daniel Carvalho, tinha o Cearense, tinha Nilmar naquele time também. Tinha o Robinho, o Diego. O Robinho, o Diego. Quem mais? Era um time bem interessante aquele dia. Eu não lembro, acho que tinha o Renatinho também, tava. O Renato, que hoje tá no Santos de novo. Isso. Volante. Ele é um excelente volante. Na época era um baita volante também. Era a base daquele time do Santos que foi campeão em 2002, que era os meninos da Vila de 2002. Tinha muita gente daquele time, era um time muito bom. Era um time interessante, era um time bastante interessante que eu acho que já decepcionou logo de cara, porque a gente esperava que eles pelo menos chegassem nas Olimpíadas, né? Aí ficou... eu tenho a impressão de que aquele momento foi um dos que começou essa mania de que o brasileiro tem que ir bem nas Olimpíadas, na fixação, assim. Foi uma decepção tão grande, assim, porque era um time que não conseguiu nem chegar, assim. Eu acho que aquilo ajudou um pouco a criar esse estigma de que o Brasil não dá sorte nas Olimpíadas e que precisa ganhar uma Olimpíada. Eu tenho certeza que se o Brasil ganhar as Olimpíadas esse ano, em 2020 ninguém vai mais se importar com ela. É interessante que tu falar nisso, porque em 2008 o Brasil levou o Ronaldinho. Ele leva o Ronaldinho para Londres, como uma supervalorização de uma competição que ninguém dava importância antigamente. E tem a questão do Neymar escolhendo porque a gente pode até discutir se mas é no Brasil, então tem um valor extra esse ano, tudo bem, mas... Sim. É uma competição bem menor do que uma Copa América, por exemplo. Assim. Ela é terceiro escalão, né? Ela é terceiro escalão. A Olimpíada é uma competição de terceiro escalão porque ela limita, por exemplo, os jogadores. A partir do momento que limita uma idade de jogadores, ela é de um escalão abaixo dos profissionais. Então eu acho assim, que a gente parte da premissa de decepção a partir do momento da supervalorização.
Eu acho que é a partir daí. Se 2008 para Eu cá acho- teve aquela supervalorização, então eu acho que dali que não ganhou ouro já é uma decepção. Falando de 2004, que era uma boa geração, vale lembrar que a gente vinha de um título mundial 2 anos antes, né? Então se esperava que essa ótima geração sub-23 fosse engrossada ali por uns 2 ou 3 jogadores de uma seleção campeã mundial, né? Então você imagina o que a gente poderia ter tido ali. Por exemplo, tem um Ronaldo jogando na Olimpíada, então isso foi algo que eu acho que nessa seleção que não foi para a Olimpíada vai ser uma grande decepção, tão grande quanto as que foram para a Olimpíada, né? Então isso aí fica bem evidente nessa seleção que não foi para as Olimpíadas, porque tinha muita esperança na volta deles. Não, o que eu ia falar é que, assim, engatando com isso que tu falou, é interessante pensar que hoje, em 2016, a situação é exatamente o contrário. O futebol brasileiro está super valorizando as Olimpíadas exatamente porque precisa de alguma coisa para recuperar a autoestima do futebol brasileiro, para ter uma vitória. A Olimpíada significa isso. Então, se em 2002 foi uma decepção porque queria manter o bom momento depois de ganhar uma Copa do Mundo, se perder esse ano, o futebol brasileiro vai provavelmente chegar no pior momento de sua história para tentar recuperar por tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, porque não tem uma grande importância as Olimpíadas, mas foi tratado de tal forma para significar essa recuperação de moral. E se isso não der certo, pode criar um problema incrível no futebol brasileiro. É um carimbo duplo do 7-1, né? É aquela coisa, tomou o 7-1, vamos tentar recuperar aqui no Brasil a nossa autoestima. E, pá, perde, eu acho que se torna a maior decepção realmente. E falando em decepção, a gente tem também uma que é muito viva para a nossa geração, que é 1996, Olimpíadas de Atlanta. O Brasil tinha uma excelente seleção, de novo. Top, Uma seleção incrível, assim. top, ultra Você olha, top. você olha os nomes que estavam naquele jogo, a gente tem, tipo, Dida, Roberto Carlos, Amaral, né? Tem Bebeto, Amaral. time Bebeto, Ronaldo, né? O Ronaldo voando, e a seleção brasileira é eliminada nas semifinais para Nigéria. Essa, para mim, pelo menos, ela foi mais de dolorida, foi mais, porque o Brasil tinha 3-1 no placar naquele jogo. 3-1, se eu não me engano, o gol da Nigéria foi contra. Mas, enfim, 3-1. A Nigéria, faltando acho que lá 10 minutos para terminar o jogo, a Nigéria busca o empate e na prorrogação tem lá o Canu perigoso, o Galvão Bueno eternizou. 4-3, Nigéria na final, a Nigéria que ganhou da Argentina na final, para isso foi bom. Né? O Brasil sempre perde na semifinal, uma coisa vexaminosa assim, para fuder a Argentina lá na frente. Mas foi bom a Nigéria ganhou do Brasil, e o Brasil disputa um terceiro lugar contra Portugal, faz 5-0. Mas é aquela coisa, brasileiro, esse é um problema que eu acho muito grande do brasileiro no esporte olímpico. O brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro prata e bronze não precisa, nem joga, tá? Porque não vale a pena. O Brasil ganhou bronze naquele ano ali e era uma seleção, você está falando os nomes, tinha o Bebeto, Rivaldo entrou naquele jogo, Sávio. Sabe quem era o goleiro reserva daquela seleção? Darley. Era o Darley, não era? Ele mesmo. Darley, Darleyzão era o goleiro reserva daquela seleção. E eu acho que nesse ano aí, ele era um ano que era muito semelhante talvez que a gente fosse ter em 2004, uma seleção muito boa, que decepciona para um africano. Não foi a primeira vez, né? Em 2000 o Brasil perdeu para Camarões que também chegou lá e ganhou a medalha de ouro. E por um acaso esse ano estreia contra um africano, para deixar todo mundo já assustado de saída. Logo de cara. Já com o brioco apertado. Mas o Brasil tem uma coisa com o futebol africano, né? O Brasil sempre tem dificuldade para jogar contra o futebol africano. Se a gente pegar assim, numa história assim, o Brasil não goleia africanos. O Brasil não goleia africanos. O Brasil joga assim, ó. Joga o seu futebol contra um time mais duro, com um time de mais pegada, porque a característica do futebol africano é a pegada, é a força, o futebol força. E o Brasil não consegue golear uma seleção africana. O Brasil não consegue. A gente percebe, assim, claro, deve ter fatos na história que mostram o Brasil goleando Gana, o Brasil goleando tal, etc. Mas, num contexto geral, o Brasil tem muita dificuldade contra times africanos. É uma estigma do futebol brasileiro. E tem um dado interessante, caso alguém da Confederação Brasileira, alguém, sei lá, quiser chorar jogo de 96, a seleção da Nigéria tinha no seu time titular o Taribo West. O Taribo West que é um dos casos mais grotescos de gato da história do futebol. Porque o cara era um gato com tipo, 15 anos a menos que a idade dele. E ele se aposentou jogando... E era bonito.
E era bonito. E aí, tipo, o cara tá jogando com 40, na verdade, tinha, tipo, 50. Ele era, tipo, muito velho. E o cara era gato. E ele tava naquele time e era sub-23, sabe? No papel ele era sub-23. Deve saber. Que atleta, né, cara? Que E atleta. Ele tinha atleta, que 50 exemplo. anos, tá por 30 e poucos. Todo mundo acreditava. E, tipo, tá jogando bola até os 40 anos, não, ele tava com 60. Só foram Ou seja, desconfiados e encerrou. rosto jovial. O rosto jovial enganava. Passava o quê? O Renil da Avon. Avon, paga nós. Eu vou um merchan pra nós. Cara, mas aqui, ó, só lembrando aqui rapidinho, Vicente, desculpa. A seleção Direito. da Nigéria, aquele ano, era muito interessante que ela tinha o Okocha, que jogava pra cá. Jogava muito o Okocha. O Okocha era muito bom jogador. Tinha o Babayaro, que depois de que apareceu como uma explosão baita de um lateral esquerdo, e depois não sei o que aconteceu. E tinha um mito do Play 1, que eu gostaria de mencionar, que era o Babangida, que era corria 19-19. Babangida. Era uma seleção bem interessante. E pra gente passar a régua no assunto decepções, não dá para deixar de falar de 2012, última Olimpíada lá em Londres, que o Brasil tinha uma geração interessante de jovens, levou 3 medalhões ali que na ocasião julgaram seus melhores, chega numa final e toma um sacode do México, toma um sacode de um time sem expressão alguma. Não digo sem expressão alguma no futebol, o México ele, ultimamente tem dado umas incomodadinhas ali e aqui, mas, por exemplo, na Olimpíada o Futebol México... de base. Futebol de base, né? É. E o México pega e figura, o México não nunca, em nenhuma Olimpíada, o México sequer figurou entre os 4 primeiros. Pelo que eu tô vendo aqui, não, perdão, em 68, em casa, o México foi em 4º lugar, perdendo a disputa de 3º lugar para o Japão. Em 68, acho que nem o Zico tinha ido pro Japão ainda em 68. Tá? E o Brasil chega na final e perde pro México. Essa não é uma grande decepção, porque eu acho que 2002 o Brasil tá meio foda-se, então nunca vai ganhar essa merda, não é importante, mas perde a final. Não, e o pior é que o gol foi do Peralta, que não é nenhuma. Era um sub-20, era um acima de 23 anos que jogou pelo México e que não tinha, tipo, ele não tem nenhuma. Ele não é nem um pouco relativo no cenário internacional do futebol, né? Exatamente. Ele é um cara, tipo, ninguém sabe quem é o Peralta. Me lembra Hulk, que entrou naquele jogo e não fez porra nenhuma. Só bundada. Deu bundada nos novinhos. Mas eu só queria agora passar um pouco essa questão, subir de 2012 para 2016. Eu queria perguntar aqui para a mesa, o que vocês acharam da convocação do Everton? Eu achei bem interessante essa troca de prazo para o Everton. O que vocês acharam disso? Eu gostei. Eu acho que o Praz, ele tinha tudo. Lógico, é um goleiro. Eu tenho minhas ressalvas quanto à posição de goleiro. Eu acho que goleiro, ele não sendo o cara que compromete muito, o cara que é muito estradalhoso, que todo jogo faz 500 bobagens, todos eles têm o mesmo nível. Né? É muito difícil o goleiro, você dizer, esse goleiro é perfeito. Né? Porque quando o goleiro falha, a falha dele é vital e por aí vai. Eu acho que o Praz, no quesito goleiro, ele é muito semelhante ao Everton. É um cara que vem de várias boas temporadas, talvez o Praz tenha mais experiência, seja aquele cara mais filósofo, de conversar, mas isso é porque eu acompanho na televisão, nos jornais, eles dão muito mais cobertura para o Praz do que para o Everton. Mas pelo que eu acompanhei do Atlético Paranaense nos últimos anos, que não foram muitos jogos, eu confesso, mas sempre que eu vejo o Atlético Paranaense jogando, o Everton tem partidas sólidas. Ele não é um goleiro que compromete, é um goleiro que quando é exigido, ele faz suas defesas, tem suas falhas ali e aqui, como qualquer goleiro vai ter suas falhas ali e aqui. E eu gostei, eu acho que é uma troca justa, é um goleiro que tem titularidade no time há muito tempo, um time de Série A, disputando o título. Eu lembro da eliminação do Grêmio na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, algumas temporadas, ele jogou muito aqui na Arena. Então, gostei. As opções explora muito bem o que dava para trazer. É um goleiro que está jogando, não está em pré-temporada, como seria um goleiro da Europa, por exemplo. Acho bem legal, gostei, chamou bem. E tu, Gabriel, o que tu achou da convocação do Everton? Eu acho que é interessante, até porque a seleção já está bem definida. Eu sinto que eles têm uma clara visão de que o goleiro que está lá, o Guri, vai ser o titular. Então não é uma necessidade de um jogador que tem que chegar na seleção fardado. É bom jogador, o Wilson é bom jogador. Sim, exatamente. Então é uma chance de conhecer o cara, de ver ele num grupo de seleção, ver como é que ele vai lidar com aquilo tudo, como é que ele vai lidar com os companheiros, ver o trabalho dele. Eu acho muito interessante, porque o Brasil tem muitos goleiros muito bons, assim, é uma das poucas posições que o futebol brasileiro sobra. O que tem que entender é quem é o cara, quem são as pessoas,
Quem são os profissionais que dá para trabalhar de uma forma mais tranquila, que dá para tirar mais deles, que dá para eles ajudarem mais o grupo, por isso também, talvez eu acho que eles pegaram o Praz. E o Everton é um jogador experiente também. Acho que é uma boa convocação, sim, uma chance dele mostrar que, além do trabalho dele, ele pode ser um profissional dentro de um grupo de seleção que seja importante. Uhum. O Everton, mais interessante do Everton, assim, além da boa colocação em gol dele, do reflexo, eu acho que é muito legal destacar que ele é do Acre. O Everton nasceu no Acre, isso é muito legal. Isso é muito legal, tipo, ele nasceu num fuso horário muito diferente. Eu acho que é um ponto a destacar nele. Se a Olimpíada fosse no Acre, ele seria sub-23 ainda. Bem provável. Vou passar a bola para ti, Vicente. Uma coisa que é muito interessante do Everton, só para finalizar, ele, pelo que eu acompanhei, assim, ele jogou acho que na base do Corinthians ou algo assim. Ele jogou na base do Corinthians. Ele nunca teve uma experiência num grande clube até chegar no Atlético Paranaense. A primeira experiência de clube grande dele é no Atlético Paranaense. Ele jogou na Portuguesa também, mas, enfim, só para dizer, acho que é... Desculpa. Ele é ídolo no Atlético, o pessoal gosta muito dele. Ele é ídolo no Atlético, eu acho que isso é bom, o cara ser ídolo é bom, é um cara que sabe que ele vai lidar bem com a pressão, enfim, acho que é muito legal. Pra gente encerrar, seleção feminina brasileira estreando amanhã contra a China, amanhã quarta-feira, e na quinta, seleção brasileira masculina entrando em campo contra a África do Sul. Palpites, o que vocês acham desses jogos, pra gente encerrar o assunto olímpico? Nossa, eu vou torcer muito pras gurias, cara, porque essas gurias merecem demais há muito tempo já. Naquela Olimpíada, acho que foi de 2008, acho que foi, contra os Estados Unidos, que foi a final, que o time americano achou um gol do nada. A Marta chutou acho que umas 15 bolas a gol, que ela até olhou pra cima e perguntou, mas o que tá acontecendo pra bola não entrar? Eu quase me emociono só de ver aqueles lances, porque é uma coisa que bateu na trave, porque as gurias merecem, já tem uns 10, 15 anos já, que elas estão merecendo o ouro, por serem persistentes num esquema que está funcionando. Um grupo fechado, unido e querendo objetivos bem grandes do campeonato. E os homens eu tô cagando. Beleza, bonito. Belo comentário. Gabriel. Eu espero que elas consigam também. Eu acho que esse grupo feminino, elas conseguem muito com o trabalho que tem, com a estrutura que tem. Então, quem sabe uma vitória delas olímpica dentro do Rio de Janeiro faça as pessoas acordarem para o futebol feminino. Enquanto os homens, eu espero que eles parem de estragar o Campeonato Brasileiro, eu tenho a dizer. Até porque metade deles não se importa e a outra metade... Então foda-se também. Eu acho que... Sei lá, eu acho que quanto mais ouro, melhor. Ouro é uma delícia, para ter que ganhar 200 mil ouro, derrete essas medalhas, sei lá, dá um jeito aí. Nadar nos ouros. Feliz. Mas eu concordo, acho que vai ser muito legal se as mulheres ganharem. E se as mulheres ganharem o ouro, os homens não precisam ganhar, porque a gente sabe que vai acabar meio que dando uma ofuscada e a galera fica meio... tira um pouco da atenção necessária do futebol feminino, do esporte feminino como um todo. Então era isso de Olimpíadas. Vai ser linda, vai dar para passar mais 4 anos rindo do Galvão chorando de seleção olímpica e do pessoal chorando de seleção olímpica. Deixa, tá bom o choro. Se ficar puta é pior, então. Não queremos perder os memes. Atenção. Exatamente. E só para fechar, quando o Galvão aposentar, primeira Olimpíada seguinte, o Brasil ganhou ouro. Isso vai acontecer. É que nem o título do Grêmio. Quando o Santana morreu, o Grêmio é campeão. Que horror. Foi naquele dia que ele visualizou que o Inter ia ganhar o mundo em 2006. A partir daquilo ali foi a zica do Grêmio.